estou recebendo com muito carinho, com muita alegria e com tapete vermelho esse grande profissional, amigo, pessoa que a gente tem não só respeito, mas uma grande admiração pela forma como ele encara e pratica a medicina. Ele vai compartilhar um pouco aqui dos seus conceitos e da sua visão conosco, numa área extremamente delicada, né, Gustavo? Onde existem, para variar, inúmeros tabus, inúmeros opostos, um grande, elevado nível de polarização, verdades que muitas vezes são estabelecidas e não mudam mais. Então, o tema de hoje é a contribuição, ou não, né? Vamos discutir isso aqui, desse alimento universal, onipresente, onipotente, chamado açúcar, principalmente na civilização moderna, na civilização ocidental. E que papel esse alimento teria em contribuição em relação a essa doença tão temida, onde existem tantos tabus, que é exatamente o câncer. Então, meu amigo Gustavo, seja muito bem-vindo, tapete vermelho desde já. Antes de começar a responder a tua pergunta sobre o açúcar, eu queria deixar claro alguns pontos importantes para as pessoas que estão nos ouvindo. Primeira coisa, que isso não é uma consulta médica nem uma orientação médica, para vocês não acharem que isso é uma orientação individualizada e seguir a risca, né, para si o que eu estou falando aqui. A ideia é fazer algo pedagógico, educacional, para trazer informações gerais, científicas, publicadas, mas isso não vai substituir uma avaliação individual com um médico, com um nutricionista, com um profissional da saúde que vai poder avaliar essa parte metabólica do paciente, né? Além disso, não sou dono da verdade, a gente traz aqui o entendimento do que a gente tem hoje como correto, mas amanhã pode ser diferente, né? E se tem alguém esperando uma resposta rápida, sim ou não, sobre se isso é mito ou realidade, a gente não tem uma resposta assim imediata. Então, eu vou construir para vocês, ao longo dessa nossa 1 hora de live, um raciocínio para que vocês, no final, tenham esse conhecimento correto, equilibrado, né? Se você quiser comentar a live, assista por inteiro, porque se você pegar só um pedaço, você pode pegar só um ponto de vista que eu vou apresentar aqui. Então, o assunto de hoje que a gente tem para falar, ele é uma interface entre a oncologia e a endocrinologia / metabologia, tá? É muito mais metabolismo do que de câncer que eu vou falar aqui hoje. Então, se tem algum médico endocrinologista que vai nos ouvir aqui hoje, vai fazer muito mais sentido para ele, para o endócrino, do que para um outro médico de outra especialidade, tá? Porque é puro metabolismo. Então, essa dúvida que os pacientes nos trazem, se o açúcar alimenta o câncer, é uma pergunta diária que a gente recebe, e ela vem junto com uma outra pergunta, ou com uma outra afirmação de que se você parar de comer o açúcar ou o carboidrato, você vai fazer o tumor morrer de fome, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa crença de que a gente vai matar o tumor de fome, porque ele não morre de fome tão facilmente assim. Se você parar de comer hoje qualquer tipo de carboidrato que seja, você vai manter uma glicemia no sangue normal. Não tem como você não ter glicemia no sangue. Então, vai ter glicose para o sangue, que é o principal alimento do câncer. A molécula que vai nutrir o tumor é a glicose de fato. Mas se você parar de comer essa glicose, as fontes de glicose, você vai continuar tendo uma glicemia disponível para aquele tumor lá, né? Então, você não consegue matá-lo de fome só por essa estratégia. Além disso, a maior parte dos tumores realmente consome glicose como maior fonte de alimento, mas também muitos deles adquirem energia com as gorduras. Então, não é só com glicose que o tumor vive, né? Então, ele tem alternativas de fonte energética para continuar vivendo. Então, você não consegue matar o tumor de fome, como as pessoas falam por aí, né? Muito bem. Tendo dito isso, a gente precisa também definir o que é açúcar, no caso aqui. É açúcar de mesa ou é o carboidrato em geral? Uma maçã também tem açúcar, o brigadeiro tem açúcar. Então, são açúcares diferentes que a gente precisa detalhar aqui. Então, uma maçã, por exemplo, a fruta maçã vermelha, é diferente em termos de carga glicêmica do que uma maçã verde, por exemplo. E muito mais que uma maçã verde. Uma maçã cozida é diferente de uma maçã crua. Um suco de maçã é diferente de uma maçã crua. Então, cada fonte de carboidrato tem uma particularidade em termos de quanto vai ter de carga de açúcar para aquela pessoa, né?
Então, a gente não pode também pôr tudo no mesmo balaio, né, em termos de alimentação. Um paciente que come um brigadeiro, por exemplo, tem uma repercussão diferente daquele que come uma maçã. Então, a gente não pode falar que tudo é açúcar também não é dessa mesma forma, né? Então, são pequenos detalhes que a gente vai mostrando que não é, assim, uma resposta, digamos, simples de se fazer, né? Então, eu queria começar falando para as pessoas que esse açúcar que a gente está conversando é a glicose que está no sangue. É essa molécula que, quando você digere os carboidratos, vai se transformar em glicose e está disponível para as células do nosso corpo se alimentarem. Vai alimentar o tumor e vai alimentar todas as células normais nossas, como todas as células recebem glicose. Então, não é que a glicose vai alimentar o tumor, vai alimentar todas as células do corpo, as boas e as ruins também, tá? Então, não é por aí que a gente vai raciocinar de que a glicose vai alimentar o tumor e aí tem que tirar essa glicose. A glicose não tem como tirar do sangue, vai permanecer lá, né? Um ponto importante que a gente tem que ver é o seguinte: essa glicose, esse carboidrato que vai virar açúcar no sangue, essa glicose, ela por si só é cancerígena, né? Ela tem esse poder de produzir câncer? Bom, em modelos animais, sim, temos evidências de que sim. Se você pegar um camundongo, um rato, e der para ele uma dieta rica em açúcar, né, ele vai ter mais chance de ter câncer de mama, como já foi demonstrado. Ele vai ter mais aberrações intestinais nas criptas, com alterações de DNA, fazendo alterações de atipia, com pré-malignidade para câncer de cólon. Então, em animais, você consegue demonstrar que sim, essa carga a mais de açúcar no tubo digestivo pode sim lesar geneticamente as células. Mas isso é laboratório. É difícil fazer isso em humanos, porque em laboratório você põe o ratinho numa jaula, você dá a dieta para ele certinho, ele não tem muita escolha, a dieta padronizada todo dia vai ser igual, e pode randomizar um ratinho, então é fácil você demonstrar esse tipo de coisa. Em humano, a gente não tem demonstração de que a glicose em si seja cancerígena, tá? Por outro lado, a gente pode pegar no ser humano um protótipo de pessoa que tem excesso de açúcar no sangue, uma hiperglicemia. E podemos extrapolar com o ratinho que está com hiperglicemia porque come açúcar demais. Então, nós temos esse ser humano. E seres humanos existem, né? São os hiperglicêmicos, diabéticos ou não, né? Tem gente que tem uma glicose super alta no dia a dia. Então, a gente pode analisar essa população como um exemplo, para ver como é que essa glicose no sangue se comporta para elas. E a gente sabe que essa hiperglicemia persistente, seja persistente ou em picos, né, diários de glicose, constantemente vai desenvolver uma série de anormalidades metabólicas. Vai atrapalhar, vai produzir aqueles agentes glicados avançados de glicação, que são moléculas de reação química da glicose com proteína, glicose com aminoácido, glicose com material genético, por exemplo. Ele vai fazer uma caramelização, né? Então a glicose em excesso faz isso, danifica nossas moléculas. Então, você pode ter, com excesso de glicose, você vai danificar o colágeno da pele, vai envelhecer mais rápido, vai danificar os rins, pode ter insuficiência renal mais precocemente, pode danificar o cérebro, demência, depressão com mais facilidade, vai debilitar as artérias, inflamar as artérias, podendo fazer aterosclerose. Então, o açúcar vai danificando todos os tecidos aos pouquinhos, né? Pode danificar as articulações, dando mais artrite, degeneração de cartilagem, artrose. Pode, inclusive, alterar a parte sexual, redução de libido, disfunção erétil, por atrapalhar na vascularização do pênis, por exemplo, do clitóris. E, por fim, esses AIDS, esses produtos de glicação também podem danificar material genético e podem aumentar o risco de câncer. Por isso que os pacientes que têm diabetes ou hipertensão, ou diabetes, ou hiperglicemia, mesmo sem ser diabetes, eles têm mais chance de ter câncer. Esse excesso de glicose no sangue pode danificar todas as estruturas, inclusive o material genético e as mitocôndrias, né? Então, você vê, sim, então a glicose em excesso, essa hiperglicemia, ela é altamente lesiva e pode aumentar a chance de ter câncer. E em quem já tem câncer, ela vai acelerar a progressão da doença. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, a questão que a gente tem que levantar aqui, que é importante, não é se o açúcar que você está comendo vai alimentar a célula tumoral.
vai alimentar essa glória e todas as células do nosso corpo. Não é por aí. O nosso raciocínio tem que ser com a hiperglicemia e a hiperinsulinemia. É isso que é o mais importante, é esse metabolismo nosso interno, essa sopa metabólica que vai sim favorecer a progressão tumoral, e não necessariamente está comendo. Se a pessoa come somente brigadeiro, carbo refinado, açúcar de mesa, lógico, ela vai ter muito mais chance de ter hiperglicemia, de ter picos glicêmicos e hiperinsulinemia, né? E que tem uma dieta mais equilibrada. Então, mas não é necessariamente obrigatório, né? Então, é muito mais importante você ter a hiperglicemia e a insulina alta como sinalizadores de risco oncológico, né? A insulina, por exemplo, em excesso, a glicose por si só, sozinha, ela é lesiva, como a gente está falando. E a insulina também, ela por si só, sozinha, também é lesiva para o nosso corpo em termos de câncer, né? A insulina é um hormônio que participa de várias vias de sinalização. Ela pode dar hiperandrogenismo, por exemplo, de aumentar a pilificação nas mulheres, né? Tem ovário policístico, por exemplo. Vai aumentar a gordura corporal, a insulina. Vai aumentar a inflamação, a aterosclerose e também o câncer, porque a insulina, além de ter esse papel metabólico dela, ela é um hormônio mitogênico. Ela é um hormônio que faz proliferação celular. Ela é carcinocinética, vamos dizer assim. Ela acelera a proliferação celular, né? Além disso, a insulina em excesso vai agir nos receptores dela mesma, da insulina, e também vai entrar nos receptores de IGF-1, que é um outro hormônio que faz proliferação celular, e que quando ela está em excesso, por promiscuidade de receptores, ela vai entrar num outro receptor, que não é dela, que é o IGF-1, e vai fazer uma outra via também de sinalização de proliferação. Então, ela age por dois receptores diferentes, a própria dela e do IGF-1, né? Além disso, a pessoa que tem insulina alta, hiperglicemia, tem mais adipócitos, tem mais gordura corporal, isso vai fazer com que caia o IGF-BP3, que é o hormônio que se acopla ao IGF-1. Vai cair IGF-BP3, vai aumentar IGF-1 livre. Isso vai propiciar a ação na célula tumoral. Então, veja que esse terreno de hiperglicemia e hiperinsulinemia é altamente proliferativo e que aumenta o risco de progressão tumoral. Além disso, a insulina vai cair SHBG, vai tornar os hormônios sexuais mais livres, e se tem uma célula, um tumor hormônio sensível já em andamento, com mais hormônios sexuais livres, ele vai ter mais influência hormonal naquele tumor que está ali proliferando, né? Além disso, a insulina alta vai aumentar a leptina, que é o hormônio que favorece a proliferação tumoral, vai aumentar a angiogênese tumoral, os novos vasos sanguíneos que vão ser produzidos. Então, a insulina tem esses efeitos todos de deletérios, vamos dizer assim, que podem favorecer o câncer, né? Existe um conceito muito interessante que eu gostaria de ouvir a sua opinião, que é uma grande porcentagem de vezes as pessoas chegam e falam: olha, doutor Ítalo, eu fiz sim o meu exame de prevenção do câncer recente, tá tudo bem, tá tudo direitinho, fiz lá uma avaliação tal e o profissional falou que tá tudo ok. A campanha, né? Durante o ano a gente vê chegando campanhas de uma determinada cor, o mês tal da cor tal, o outro mês tal da cor tal, e durante a divulgação dessas campanhas, o discurso procure um serviço médico, procure o seu médico, porque esse é o mês de prevenção. Vamos citar aqui, né, para dar um exemplo, o mês de prevenção do câncer de mama. Aí a mulher vai lá, faz uma consulta, muitas vezes realiza uma mamografia, algumas vezes complementada com a ultrassonografia mamária, e aí a gente olha lá para aquele laudo, BIRADS 2, BIRADS isso, BIRADS aquilo, e o profissional diz: olha, está tudo bem com você, você fez a sua prevenção anual contra o câncer de mama. Não está tendo um equívoco aí? Explica para a gente qual é a diferença entre prevenção e detecção precoce. Detecção precoce. E aí eu já engatilho aqui uma outra pergunta muito importante. Diante da sua experiência, você ousaria dizer que o câncer é uma doença evitável? Com relação à primeira pergunta, da prevenção e detecção precoce, realmente tem um equívoco muito grande nessas ações de marketing que querem que as pessoas vão fazer mais exames para detecção precoce, não falam de prevenção. Eles falam de prevenção, mas não fazem prevenção de fato.
Detecção precoce é você ir lá fazer esse exame de mamografia, ultrassom, que são importantes, mas eles vão detectar a doença que já está presente. A doença já se instalou. Para você detectar precocemente, pode ter um tratamento melhor, de melhor prognóstico, né? Pegar logo no começo. Mas já apareceu a doença ali, né? O exame está só encontrando uma doença já existente. Ao passo que a prevenção é você instaurar medidas para você tentar não ter a doença. É anterior à detecção precoce. Então, essas campanhas realmente, elas não têm essa abrangência de discutir prevenção, né? Ninguém fala de prevenção em saúde pública para câncer, né? Só se fala de detecção precoce, em fazer exame, fazer exame, fazer exame. Mas esse estilo de vida, ninguém fala nada. Se não é nós, a gente no consultório, ninguém fica sabendo o que fazer para você prevenir uma doença dessa, né? Então, em termos de prevenção, é uma doença que pode ser prevenível. Vários tumores podem ser preveníveis, né? Que algumas situações ambientais, estilo de vida, estão relacionadas ao câncer. Então, você pode mexer nesses fatores de risco. Então, cigarro, excesso de álcool, sedentarismo, obesidade ou sobrepeso, hiperglicemia, hiperinsulinemia, por exemplo, infecções crônicas, HPV, por exemplo. Então, isso você pode se cuidar no dia a dia, você e o teu médico, você como nutricionista, você e o personal trainer, quer dizer, o profissional vai te ajudar a manter a boa composição corporal, uma dieta equilibrada e até essa atenção à saúde para você reduzir esses agentes ambientais, estilo de vida que podem provocar o câncer. Então, sim, ele pode sim ser prevenido. Não todos os cânceres, porque tem cânceres que têm relação menor com o estilo de vida, né? E tem cânceres que têm fatores que nós não conhecemos como de causa, né? Então, você mesmo comendo certinho, se exercitando, sendo magro, tudo que a gente está falando, não fume, você ainda assim pode ter um câncer. E os pacientes ficam, às vezes, frustrados. Nossa, faz tudo certo e a doença apareceu mesmo assim, porque são vários outros fatores que não são ligados ao estilo de vida. Então, isso tem que ficar bem claro para as pessoas, né? Que você só fazer mamografia, só fazer um toque de próstata, não é suficiente para prevenir. É preciso ir muito além. Perfeito, Gustavo. E uma pergunta também que, olhando aqui, eu estava fazendo aqui uma reanálise do seu currículo, né? Você trafega por inúmeras áreas do saber dentro da medicina e não se poderia, para uma pessoa com a mente aberta como a sua, deixar de perguntar uma coisa muito relevante. Qual é, na sua visão, o papel dos modelos mentais na formação de um perfil de maior risco ou de menor risco para essa doença, né? Porque há algumas décadas atrás, esse questionamento do impacto da mente e dos modelos mentais na saúde era uma coisa que meio delirante, né? Até que ali, nos anos 70, anos 80, começou a criar corpo uma ciência que hoje é incontestável, que é a psiconeuroimunologia, e dentro da psiconeuroimunologia são inúmeras as evidências, não só práticas, mas também com substancial peso científico, trabalhos de boa qualidade, mostrando sim que, ao que parece, existe uma influência direta da forma como nós enxergamos a vida na correlação de aumento da propensão da neoplasia. Eu vejo, por exemplo, nos anos em que pratiquei ginecologia durante muito tempo, e eu me lembro muito bem, Gustavo, que eu sempre me preocupei em tentar entender o que é que está por trás do óbvio, né? O que é que está por trás dessa pessoa, dessa doença, desse problema, desse sinal, desse sintoma? E, por incrível que pareça, sempre quando a gente pesquisa e investiga com um pouco mais de boa vontade, a gente encontra um papel da mente, ou maior ou menor, na geração de doenças. E aqui eu não estou falando só de câncer, não estou falando de doenças em geral, né? E, assim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é como era recorrente as mulheres que a gente detectava um câncer de mama, quando a gente ia investigar as questões emocionais, um alto grau de porcentagem delas eram pessoas rancorosas, pessoas fechadas, pessoas com dificuldade de verbalizar e de expressar o que sentem, pessoas com dificuldade de perdoar, pessoas que vivem com a mente no passado, né? Uma coisa aconteceu 30 anos atrás, elas vivenciam aquilo Ficam como se remoendo. aquilo como se aquilo tivesse acontecendo agora. Você é simpático a
a esse impacto ou é algo que é só basicamente para você curiosidade ou você tem também uma preocupação de avaliar esse perfil mental, comportamental na estratificação de risco para essa doença? O que é que você pode dizer para a gente sobre isso aí? Então, eu particularmente sou super estudioso dessa parte de psiconeurologia, de psicossomática do câncer. A gente, de certa forma, parece que é meio lógico que a mente e o corpo sejam uma coisa só e que a mente desencadeie alterações do nosso metabolismo. A gente sabe disso. As pessoas sabem disso, né? Mas eu não imaginava a dimensão disso até eu começar a estudar a psiconeurologia, né? A gente sabe que se você vai atravessar a rua aqui e quase o carro te pega, né? Você vai ter uma descarga ali na hora por aquele estresse que você teve. Todo mundo vai conhecer isso daí. Você fica taquicárdico, vai ficar pálido, vai ter tremedeira, taquicardia. Então, todo estresse emocional, todo sofrimento emocional, vamos dizer assim, agudo ou crônico, ele vai desencadear uma resposta neurohormonal no teu corpo. Você vai ter uma descarga de adrenalina, noradrenalina, cortisol, insulina, glucagon, são hormônios de estresse que são liberados, né, para essa situação. E isso tem impacto no corpo inteiro. Todas as células vão receber aquela enxurrada de hormônios, neurotransmissores de estresse, e isso vai impactar de alguma forma essa célula, seja a imunidade que vai diminuir, ou pode até ter desencadeado de proliferações específicas em alguns órgãos, né, como tem estudos mostrando isso. Então, o impacto emocional ele é evidente, né? Então, eu levo isso muito a sério, uma parte que eu estudo. Lógico que ele é um fator a mais de risco para o câncer. Eu digo que o câncer é um quebra-cabeça, é um enigma, né? Eu falo que tem uma inteligência por trás da doença, né? Um enigma, um código que a gente tem que ir lá e tentar encontrar a chave para abrir desmontar aquela inteligência, aquela pirâmide que tem inteligente naquele tumor. Então, cada paciente tem um componente diferente de causas ali. Então, não é uma coisa fácil. Então, para alguns pacientes, o emocional é mais importante, para outros, o ambiente é mais importante, a glicose é mais importante. A gente tem que descobrir o que cada paciente tem de particularidade. Mas o que eu vejo é que todos os pacientes têm um componente emocional importante por trás, né? Então, hoje, na nossa prática na clínica, quando o paciente é acompanhado por nós, uma das primeiras coisas que nós fazemos é uma abordagem emocional para tentar compreender, por esse aspecto, se houve algum gatilho emocional, algum sofrimento que essa pessoa vivenciou e que propiciou esse quadro de estresse, né? Tem um autor venezuelano que eu gosto demais, sou muito fã dele, que é o Lechner, que é do Centro de Universidade na Venezuela. Não sei como é que está hoje, né, o país, se ele continua fazendo pesquisa, mas ele era uma referência em psiconeurofarmacologia, ou seja, ele usava drogas psiquiátricas de prescrição para modular neurotransmissores, né? E aí mexer na imunidade do paciente. Então, essa coisa da neuroimunologia, ele mexe com drogas. Então, ele prescreve para o paciente combinações de drogas psiquiátricas para poder mexer na imunidade e melhorar a expressão de T-helper 1, por exemplo, que é a imunidade que tem ação antitumoral. Então, eu comecei a pensar assim, e os casos deles são maravilhosos, né? Pacientes com tumores enormes e usando drogas psiquiátricas, que é uma combinação específica, que você vê o negócio regredindo nas fotos dos casos dele. Então, me chamou a atenção, eu comecei a pensar assim, se o cara consegue mexer no neurotransmissor e agir com uma ação antitumoral, então, se eu conseguir fazer isso na emoção do paciente, porque tudo é emocional, né? O neurotransmissor é para transmitir suas emoções. Então, se eu tiver a possibilidade de mexer nas emoções sem precisar usar essas drogas e mexer nesse eixo, eu vou ter o mesmo resultado. Porque ele tem muito resultado. Tinha na época, pelo menos. Isso me chamou a atenção. Então, eu comecei a pesquisar essa área por esse lado. O que eu posso fazer emocionalmente em terapia, ou conversar com o paciente, ou de meditação, ou de hipnose, que eu consiga, de alguma vez, mexer com isso sem precisar usar as drogas. Hoje eu não tenho usado mais drogas, já usei. Já fiz o protocolo desse Lecture no passado, hoje eu não tenho usado mais. Tenho tentado ficar mais com a terapia, com a conversa, né? E a gente tem visto resultados interessantes. A gente sabe hoje que tem trabalhos saindo muito recentes
em grandes revistas, a Nature, por exemplo, que recentemente saiu agora, que se reconhece cada vez mais na oncologia o papel do sistema nervoso do câncer. Que o tumor, ele não tem só neoangiogênese, né, os novos vasos que vão nutrir. Ele tem uma inervação também que vem em direção a ele, né, como se fosse um órgão normal, né? Ele é um protótipo de um órgão tumor. Então, ele atrai também neurônios que vão ali e tem comunicação do nosso sistema nervoso central e autonômico, né, para aquele tumor. Então, ele também recebe informações nossas das emoções, né? Então, tem uma comunicação ali. Então, realmente, a parte emocional, para mim, é uma área super interessante que eu acho que cada vez mais vai estar presente na minha prática. Tá? Gosto muito desse tema. Muito interessante, Gustavo. E uma coisa também que agora eu estou me recordando e gostaria também da sua recapitulação. Uma das últimas aulas que eu vi suas, aquele trabalho que você tem relacionando algumas linhagens tumorais com bioagentes infecciosos, né? Muito impressionante aquilo ali e uma área pouco conhecida dentro do meio cartesiano, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui para a gente desse belíssimo trabalho que você tem. Como é que você tem conduzido aí essa questão? Fantástico. Por incrível que pareça, Ítalo, nos últimos, sei lá, acho que 4, 5 anos, tem saído uma infinidade de trabalhos científicos falando, que a gente já sabia, né, que o tumor é um tecido contaminado por micróbios. Pode ser um tumor de cérebro, um tumor de mama, um tumor, sei lá, de pâncreas, um local que teoricamente é estéril, para lá dentro do corpo, né? Mas hoje, se você pega um tumor, faz uma biópsia de um tumor, né, ou cirurgicamente remove o tumor, e vai para um laboratório e faz painéis de microarray, ou de PCR, de testes genéticos, você vai encontrar uma infinidade de micróbios naquele tumor, de bactérias, de fungos, de vírus. Então, hoje, a gente chama isso de oncobioma. É o microbioma do tumor, né? Se nós temos uma flora própria, né, do intestino, da boca, da região genital, hoje temos uma flora, reconhecidamente, do tumor. Então, o microambiente tumoral não é só células, o tumor não é só célula tumoral e mais nada. Não, ele tem uma mistura de coisas. Ele tem células tumorais, tem células imunológicas que estão ali infiltrando, fibroblastos, linfócito, neutrófilo, que faz parte daquela maçaroca ali. Tem os vasos sanguíneos, então tem o sistema imunológico e tem os micróbios que estão ali. Então existe uma conversa entre o sistema imunológico, células tumorais e os micróbios que estão ali. E esses micróbios cada vez mais se reconhecem como eles dando um tom inflamatório para o tumor. De acordo com o perfil de bactérias que você tem, da cepa de bactérias que você tem, vai ser um tumor mais ou menos inflamado, que vai atrair mais ou menos linfócitos e leucócitos. Então, existe uma mistura ali, e esses micróbios, com essa inflamação, podem, então, desencadear um processo mais agressivo ou menos agressivo na célula tumoral, pelo quadro inflamatório que está ali. Eles produzem toxinas, alguns são intracelulares e por isso danificam a célula e fazem ela ficar mais agressiva ainda. Então tem um interesse muito grande de estudar esse oncobioma. Agora, isso não é novo. Desde 1910, 1900, alguns médicos já alertavam sobre isso, de que existiam patógenos no tumor. Vários, inclusive, pesquisavam, pegavam tumor, né, de uma pessoa, biopsiavam, iam para o laboratório, isolavam bactérias desse tumor, reinoculavam em animais e lá crescia tumor naquele animal, comprovando de que tinha bactéria e que essa bactéria produzia tumor no outro animal, né, segundo o Koch, né, o da tuberculose, era o princípio que tinha que ter para provar que o germe produzia doença. Né? Se inocular, ele tinha que produzir. Eles conseguiam fazer isso. Mas essa visão de que o tumor tinha um agente infeccioso por trás foi desacreditada, foi cancelada, não foi para frente, né? Porque na mesma época existia o início da indústria farmacêutica com a quimioterapia.
Então, não tinha muito interesse em ir para esse lado de pesquisa, né? Então, foi só focado na célula tumoral. Mas hoje, tem trabalhos mostrando que sim, de fato, tem uma infinidade de bactérias ali. Tem trabalho, inclusive, que mostram que talvez haja interesse em você usar um antibiótico para aquele paciente, né? Em teoria, né? Tem trabalhos que levantam essa teoria de que se você usar um antibiótico para aquela bactéria, você vai auxiliar a reduzir a carga tumoral, que vai desinflamar o tumor desse oncobioma específico. Já se demonstrou, inclusive, se você pegar um tumor de cólon, por exemplo, imunohistoquímico, que é cheio de bactérias intracelulares morando no tumor, e aí você pega a metástase desse tumor lá no fígado e coleta, você vai encontrar as mesmas bactérias que estavam no tumor primário, mostrando que a célula tumoral ela é carreadora de bactérias, ela é contaminada com bactérias intracelulares e a hora que ela vai migrar para um outro sítio secundário, uma metástase, ela vai levar as bactérias junto com essa célula tumoral. Então, esse trabalho discute o papel de um antibiótico, de um antiviral, de um antifúngico em tratar esse oncobioma que acompanha, né, que acompanha o tumor aí. Então, é uma área super interessante e a gente faz pesquisa nessa área também para mostrar esse tipo de interação com o tumor. E é muito interessante. A gente realmente vê que o tumor, a gente trabalha com emissoras de frequência, a gente consegue ver que realmente a região tumoral, quando a gente trabalha com a medição por frequência, a gente vê que existe emissão de frequências de patógenos. Frequência de citomegalovírus, HPV, de várias bactérias ou de fungos. Então, realmente, o tumor é contaminado, a gente consegue detectar isso por esse nosso método de pesquisa também. E é uma área super interessante. Então, é uma dos braços que a gente precisa atuar para ter uma boa ação antitumoral no nosso entendimento. O protocolo CARE, que você criou e que é um tratamento complementar ao tratamento convencional oncológico. Fala aí para a gente, por gentileza, quais são os pontos principais, sobre que pilastras está alicerçado esse protocolo? Então, é isso que eu quero falar. Eu vou falar para vocês, explicar nossa metodologia de passo a passo para avaliar um paciente oncológico e para, então, corrigir todos esses fatores e tentar ter um bom resultado. Então, esse protocolo CARE que a gente criou, depois de tantos anos de estudo, a gente hoje foca em 7 pilares principais. Então, o primeiro deles é a saúde bucal. A gente sabe muito da participação da flora bacteriana, da flora intestinal nos tumores e em outras doenças. Então, a saúde bucal é uma coisa importante que a gente foca muito hoje em dia. Segundo ponto, as questões emocionais, os traumas inconscientes que a pessoa vivenciou. Então, nós temos essa avaliação que nós estamos validando agora como fazer de forma melhor. Terceiro ponto, as toxinas ambientais. A gente sabe que os tumores, tem trabalhos que mostram claramente isso, eles têm uma quantidade maior de poluentes naquele tumor, né? A gente não sabe se o que eu acho que acontece é que os vasos sanguíneos tumorais, por serem anormais, fenestrados, né, deixam vazar os poluentes naquela região, então ele vai acumulando lixo naquela região tumoral. Então, as toxinas ambientais, né, metal, tipo níquel, chumbo, arsênio, cádmio, os pesticidas agrícolas, plásticos, solventes, cosméticos, várias toxinas ambientais também participam da carcinogênese. Então, a gente também olha isso. Quarto fator importante, nós fazemos um estudo dos meridianos do paciente, da medicina chinesa, meridianos, vendo o corpo humano como um campo elétrico, uma rede de informações elétricas. Então, muitas vezes, o paciente tem um problema, uma pane elétrica no corpo dele, que só se consegue ter com uma visão de medicina chinesa, por exemplo, né? Eu costumo mostrar para meus pacientes um exemplo. Imagina uma casa com toda a rede elétrica dela e uma lâmpada aqui queima. Puf, ela apagou. Tá? Teu tumor aqui apareceu na mama. Pum, a lâmpada da mama queimou.
será que essa lâmpada que queimou aqui na mama, né, que apagou, é porque aqui é o problema aqui mesmo, ou será que foi o fusível da cozinha que queimou? É em outro lugar do corpo. Então, você tem essa visão com o corpo humano abrangente, uma rede elétrica, você tem que avaliar a rede inteira para avaliar se aquele tumor está ligado com outras anormalidades elétricas do corpo humano. Então, a gente faz uma avaliação dos meridianos para tentar ver se tem uma normalidade de algum meridiano e corrigir de alguma forma isso daí. Pode ser uma acupuntura, né, que vai regular os meridianos de novo. Outro pilar que a gente se sustenta é no oncobioma. Nós falamos agora há pouco. Né? Qual perfil microbiano tem naquele tumor? Ele é mais fúngico, mais viral, mais, enfim, protozoários, parasitas? Tem várias possibilidades de patógenos que podem atrapalhar o tumor, morando no tumor ou morando à distância, fazendo impacto na região tumoral, por exemplo. Outro ponto importante são as radiações. Radiações de celular, de Apple Watch, de fone de ouvido, que hoje as pessoas ficam usando o dia inteiro, né? Cartões magnéticos, cartão de crédito, enfim, vários gadgets, acessórios que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente acopla ao nosso corpo, que a gente carrega no nosso corpo. Como o nosso corpo tem um biocampo elétrico próprio, você acopla algo nele, pode ter interferência no nosso biocampo. Então, a gente vê pacientes claramente que pioram a área de expressão tumoral elétrica, quando a gente mede pelo nosso método de pesquisa, só por segurar o telefone celular. Então, a gente faz uma avaliação nesse paciente, logo no início do tratamento, para analisar quais são os acessórios que ele está usando que estão fazendo mal ou que não estão fazendo mal, e caso estejam, como fazer para corrigir isso. Tá? As radiações. Tem também as radiações próprias do local onde a pessoa vive. A gente sabe aqui em São Paulo, por exemplo, aqui na região do Brooklyn, Itaim, tem geobiólogos que trabalham muito com isso, que mostram que tem radiação no subsolo. Lençóis freáticos com radiação por minério, por metais que tem no subsolo. E essa radiação sobe por quilômetros de distância, acima da crosta terrestre. Então, a gente está suscetível a isso. Então, se você mora numa região, numa casa, num bairro, numa rua, que tem um excesso de radiação, vai ser também um tipo de interferência que você pode ter no seu dia a dia, ao longo dos anos, que vai ser mais um contribuinte para desestabilizar. Né? São as geopatias, ondas telúricas, que são do subsolo, que podem afetar a saúde, além das ondas que a gente carrega no corpo, como do celular, por exemplo, do Wi-Fi, do modem, essas coisas. E, por fim, para finalizar, os 7 pilares, que é o metabolismo, né? Que nós voltamos para o assunto da aula de hoje, que é uma das coisas. Eu tenho que avaliar se está com insulinemia, tem hiperglicemia, se ele tem uma microacidose crônica de longa data, se ele está desnutrido, né? Então, são questões clínicas gerais. Tem déficit de vitaminas, déficit de hormônios, que eu tenho que avaliar se eu posso repor, melhorar ou não naquele paciente oncológico. A vitamina D, por exemplo, que é um hormônio, na verdade, eu fico chocado de ver pacientes que estão tratando câncer com vários colegas, vem depois de, sei lá, 7 meses piorando, a doença piorando. Quando é a vitamina D? Nunca dosei, nunca ninguém pediu vitamina D. Tá 12, você vai lá, tá 12. Você fala, gente, não é possível que ninguém viu isso. Então, a gente tem essa visão mais abrangente de avaliar o paciente metabolicamente também, não só o tumor dele. Então, a gente avalia perfil inflamatório, imunológico, nutricional, os hormônios, para ver o que mais eu posso ter que fazer para dar suporte para ele. Né? Então, esse é o nosso 7 pilares do protocolo CARE. Gustavo, dessas ações que você elenca tão elegantemente aí no seu protocolo, no seu programa, existe uma que tem sido pouquíssimo discutida, né? Que você tocou nisso e eu disse, nossa, mas isso merece um pouco mais de highlight. Essa questão invisível, né? Das emissões eletromagnéticas não térmicas de baixa voltagem, né? Exatamente esses equipamentos que estão aqui na nossa frente, na sua frente, na frente de todas essas pessoas que estão aqui conosco nessa live, as telas, os iPhones, iPads, computadores, notebooks, além de outras energias, esses equipamentos eles emitem um tipo de energia muito danoso ao corpo humano, que são as chamadas energias de baixa voltagem não térmica. Esse tipo de energia, quando penetra em contato com o nosso corpo, ele gera a ativação de um mecanismo
antifisiológico chamado Low Voltage Gated Calcium Channels. Então, isso é muito, 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 muito sério. E as pessoas negligenciam, né? Acham que o problema do celular é só a tela azul, que vai afetar a melatonina, que vai afetar o seu sono, a sua concentração. É muito mais sério. Esses equipamentos aqui, quando em contato com o nosso corpo por um período superior a determinadas horas por dia, e aí vale também lembrar que essas máquinas, né, têm um efeito no nosso corpo cumulativo, né? Não é só o que você se expôs hoje, é o que você vem se acumulando de exposição num efeito muito parecido com o efeito da radiação. E hoje, né, Gustavo, você pode muito bem corroborar isso aqui, existem mais de 70 campos diferentes de ação que têm sido demonstrados que, ao acumularmos a proximidade do nosso corpo a esses equipamentos eletrônicos, nós acabamos por provocar um aporte excessivo de cálcio dentro das nossas células, e isso provoca toda sorte de distúrbios metabólicos, desde a depressão da produção de óxido nítrico, passando pela geração de TNF-alfa, de fator nuclear kappa-beta, disparo de citocinas. Estresse oxidativo. Isso. E uma das áreas que tem sido mais pesquisadas é exatamente essa, a correlação dessas telas com o aumento da incidência de neoplasias. O que é que você tem visto aí em relação a isso, Gustavo? É algo preocupante ou é algo que a gente pode continuar negligenciando? Eu acho bastante preocupante, as pessoas não sabem disso. Ninguém fala, lógico que quem fabrica não vai dizer também que tem, mas o que a gente vê nas nossas pesquisas é que realmente os aparelhos celulares, os fones de ouvido, principalmente os wireless, né, que não tem fone, são bastante danosos nesse sentido. Você consegue aumentar demais o estresse oxidativo no corpo humano, então você pode lesar muito mais células, e quem já tem uma doença, uma predisposição, você pode acelerar isso também. Eu até fiz um post um tempo atrás sobre isso, mostrando esse tipo de impacto nos pacientes. A gente mede a área tumoral elétrica e fazemos simulações. Pede para o paciente segurar o celular, segurar o Kindle, segurar um tablet, que quer que seja, um relógio, e você mede os parâmetros antes e depois disso e vê qual que é o impacto naquela pessoa. E geralmente só por você segurar o celular, ou nem isso, só de chegar perto do celular. O celular do marido aqui, do marido que vem acompanhante, o próprio celular do marido que está perto, já faz interferência, porque ele tem um halo de ação no celular. Não é só você precisar segurar, você pode só estar perto, você já pega aquela interferência. Então a pessoa, às vezes, tem interferência pela proximidade com o celular do marido ou da mulher, enfim. Então isso é muito sério. Difícil de você avaliar no dia a dia, de você medir, e difícil de você corrigir, de você tratar. Tem vários chips que você pode comprar hoje em dia que supostamente bloqueariam o celular, né? Então os pacientes vêm às vezes, eu já bloqueei meu celular, comprei esse negocinho aqui, eu ia medir no paciente e não tinha efeito, entendeu? Porque a pessoa que vende isso, você tem que comprar acreditando, você não tem uma medição ali que confirma que está bloqueado de alguma forma. Então, a pessoa compra, ela traz e eu vejo, olha, não está tendo nenhum efeito para você esse bloqueador aqui, está com a mesma interferência com ou sem esse bloqueador. Então, com o tempo, nós desenvolvemos o nosso bloqueador, um chipzinho que a gente desenvolveu, que eu validei, que eu vejo sim que reduz essa interferência tumoral no paciente. Esse chipzinho não está à venda, não existe comércio, nós não vendemos, nós doamos nossos pacientes que a gente trata, porque o meu interesse não é fazer o comercial disso, e sim tratar isso no paciente. O custo disso é muito baixo para a gente, então, e para que ninguém fale que eu estou fazendo algo, vendendo algo por interesse, eu não quero nem pensar em vender um pequeno dispositivo que você coloca no celular que realmente melhora. Isso é de graça dos nossos pacientes, né? Eu dou para o paciente, para o acompanhante, para poder evitar essa interferência que tem de perto, né? Isso é uma coisa que eu faço questão de fazer, de cortesia, porque o impacto é muito grande e é uma coisa fácil de resolver. Agora, a gente consegue corrigir um celular, conseguimos corrigir um tablet, um laptop, por exemplo, um computador, mas algumas coisas tem algumas marcas de telefone
que tem modelos que são incorrigíveis, eu não consigo corrigir. Falo para o paciente, tem que trocar de celular. Toca para outro modelo, porque esse aqui não consigo, nem com 2, 3 chips eu consigo corrigir o campo do teu celular, né? Então, acontecem uns casos assim desagradáveis. Então, tem aparelhos ou modelos que são super danosos, né? Que é melhor você nem chegar perto, nem usar, né? Então, e tem algumas coisas que são difíceis de você corrigir. Por exemplo, relógios, que você está sempre tendo no pulso, não tem como você colocar um chip naquele lugar ali. Então, relógio é uma coisa, esses relógios, esses smartwatches, a gente não consegue muito ajudar, né? Então, mas celular, laptop, os aparelhos normais, a gente consegue, de alguma forma, bloquear uma parte das vezes, felizmente. Perfeito, Gustavo. Bom, dentro desses cenários, né, de abordagem multifatorial, multidisciplinar e analisando vários campos simultaneamente, o que é que você pode falar para a gente em relação aos seus resultados? Qual é o grau assim de expectativa? Óbvio que isso depende de incontáveis fatores que seria até difícil da gente elencar. Idade, gênero, né? Que linhagem tumoral é essa? Em que período esse paciente chegou até você? Mas o que eu queria que você assim nos expusesse hoje, com esse trabalho que você já tem tão difundido, né? Tanta gente que já conhece, qual é o grau de intervenção preventiva que você consegue executar dentro desse modelo? Ainda é muito pequeno? As pessoas já vêm quando os problemas já estão instalados e em pleno curso? Quando já complicou lá com outro colega, vem até você? Como é que é aí a sua casuística em relação a esse protocolo? Quem é que dele está mais se beneficiando? Bom, eu, no caso, Gustavo, eu não atendo pacientes que querem fazer a prevenção do câncer, por exemplo. A gente tem outra médica na nossa equipe, a doutora Carol Andrade, que vê esses pacientes. Então, eu não tenho experiência com pacientes de prevenção. Mas são os pacientes mais fáceis de você lidar, porque é um caso preventivo, né? Ele não tem a doença, não tem o peso da doença, não tem tudo aquilo. Então, é muito mais fácil lidar com o paciente que não tem câncer preventivamente. Muito mais fácil. Eu pego os pacientes que estão com diagnósticos já em tratamento, que estão com a doença complicando, né? E os pacientes que nos procuram, geralmente, são os casos mais complicados que tem. Porque a pessoa, ela não vai pensar em buscar algo complementar, tudo está indo bem. Porque ela acha que a quimioterapia vai dar certo, que a cirurgia vai dar certo, que, né, no hospital ninguém fala que isso existe, nem estimula que busquem algo complementar. Então o paciente está tudo bem, tranquilo, está confortável. Na hora que ele vê que está entrando numa encrenca, que fez quimioterapia e não respondeu, mudou de esquema, piorou de novo, vai ficando complicado, aí sim ele vai começar a buscar, ter interesse em buscar alguma coisa, alguém indica para ele. Então, os pacientes que chegam até nós são os casos mais difíceis de você tratar. Estão já debilitados, estão com tumores avançados, com metástases complicadas, não conseguem muitas vezes cumprir um ritmo de tratamento porque eles têm que ir para o hospital, tem complicações, então é mais difícil para a gente que flua bem o tratamento, né? Interrupções, então são casos mais difíceis. E muitas vezes o paciente ele tem uma expectativa ilusória de que, sei lá, ele foi lá durante 3 semanas, curou. Isso não existe, né? A gente não cura ninguém em 3 semanas. Então, às vezes o paciente não entende que tem um comprometimento de mais a longo prazo, né? O câncer não se cura assim, um caso metastático, são meses de tratamento, são meses de persistência, de corrigindo aqui, corrigindo ali, então demanda muito trabalho e dedicação do paciente da nossa parte. Então, muitos pacientes que eu posso dizer, eu não posso dizer que fizeram o protocolo correto, porque eles param de fazer. Então, esses pacientes aí acabam indo mal, eu nem considero que trataram comigo, porque eles fizeram o que eu falei para fazer, né? Fizeram 3 semanas, meia dúzia de soros, 3 semanas e sumiram. Não dá para fazer, não dá para prometer muita coisa com isso, né? De esperar resultado, na verdade, não promete nunca, mas não dá para ter um resultado bom com pouco tempo de tratamento. Os pacientes que fazem, que vão até o final e que se comprometem, que persistem em fazer o protocolo, esses pacientes têm muito bom resultado, no geral. Lógico que tem pacientes que não têm, né? A gente não é Deus, a gente não é milagreiro, né? A gente tem limitações, obviamente, mas eu percebo que eu consigo ajudar muitas pessoas que estavam
um prognóstico muito reservado, que a gente consegue, de alguma forma, reverter o processo, tornar o tumor voltar a ter uma quimiosensibilidade, para que a quimioterapia passe a fazer efeito de novo naquela pessoa, ela melhora ou melhora a qualidade de vida. Às vezes a pessoa não consegue curar, mas consegue estender dignidade para ela, reduzir dores, ela ficar mais tempo com os familiares, com melhor qualidade de vida. Isso também já é um sucesso para a gente, em oncologia, muitas vezes, né? Você melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, aqueles que se comprometem aqui fazem bastante protocolo certinho, tem muito benefício, né? Infelizmente, felizmente. Perfeito, meu querido. Com absoluta certeza, eu acredito que as pessoas que estivemos juntas aqui percebemos que a neoplasia não é uma coisa tão simples. E nós não poderíamos jamais apontar para uma direção e dizer é o açúcar, é o estresse, é o modelo mental, é a obesidade, é a genética, é a idade, é o gênero. Eu penso que nós procuramos, né, deixar aqui bem claro que a gente não pode apontar para um vilão, né? Embora o título, eu vi aqui algumas pessoas passando e dizendo, mas afinal, o açúcar é ou não é? E eu acho que o Gustavo deixou isso bem claro, né? Não pode se apontar para uma direção só. Não é só a glicose, não é só açúcar, não é só a insulina, é a inflamação, é o estresse oxidativo, são os modelos mentais, é a obesidade, é um conjunto complexo de fatores que eu acredito que incide de uma maneira tão peculiar em cada uma dessas pessoas que vai desenvolver essa doença que nós poderíamos dizer que é quase como se fosse uma impressão digital tumoral, né? E é óbvio que uma coisa tão individual dentro de uma condição tão complexa, nós não poderíamos jamais apontar o dedo e dizer é o açúcar, é isso ou é aquilo. Então, embora o título tenha versado sobre o papel do açúcar, né, da glicose nesse aspecto todo, eu acredito que o que todos ganhamos aqui foi de entendermos que quanto mais você se comprometer com a adoção de hábitos saudáveis, estilos de vida saudáveis, voltar a viver mais próximo possível da natureza, não só em termos comportamentais, mas em termos alimentares, mas em termos de sintonia com a mãe natureza, num mundo cada vez mais difícil de se ter esses valores, né, Gustavo? Eu acredito que nós estaremos, sim, trabalhando diretamente para reduzir esse risco. Medicina não é uma ciência exata, medicina não é matemática, não existe uma fórmula, mas existem, sim, pessoas que hoje estão vivendo uma vida muito mais próximas de desenvolver uma doença como essa, pessoas que estão muito mais longe e pessoas que, com absoluta certeza, vão chegar ao final das suas vidas sem nunca ter padecido dessa doença. Tudo vai depender da soma das suas escolhas, das suas decisões e, obviamente, do grau de informação e compromisso que você tem com a sua saúde. Então, Gustavo, eu quero aproveitar, meu querido, e reforçar a alegria de tê-lo aqui novamente nesse espaço. Com toda convicção, eu digo que um trabalho como o seu tem que ser, de fato, um trabalho abençoado por Deus, porque ele escolhe pessoas especiais para executar missões complexas e especiais. Então, que a alegria que você resgata em tantas dessas pessoas, o prazer de viver, o olhar, a qualidade de vida, eu penso que você é daqueles profissionais que deve dormir com a sua cabecinha bem tranquila lá no seu travesseiro, né? Por ser alguém que a gente chama com enorme prazer e com enorme orgulho de meu colega, meu amigo médico. Pessoas como você fazem a diferença na vida de tantos, Gustavo, e que Deus lhe abençoe sempre, meu querido. Obrigado. Deixo aqui esse último instante para as suas palavras finais. Obrigado mesmo. Eu só queria finalizar a nossa live, para se alguém for com uma dúvida em relação ao açúcar, dizendo o seguinte: o que importa para a gente é você manter um controle glicêmico e de insulina adequados. Então, evitar ter hiperglicemia, insulina alta, porque os trabalhos mostram, se você pegar trabalhos randomizados, comparando paciente com linfoma, câncer de cólon, câncer de mama, câncer de pâncreas, glioblastoma, aqueles pacientes que estão em tratamento quimioterápico, radioterapia ou cirurgia, que têm hiperglicemias persistentes, ou picos de glicose, ou insulina alta, morrem mais rápido do que quem tem controle glicêmico melhor. É que nem um paciente diabético. Se controla bem o diabetes dele, ele vai melhor. Se você não controla, ele vai pior. Igual aqui, a mesma coisa. Então,
O paciente oncológico ele tem que ter esse cuidado de ter um controle metabólico de glicose e insulina muito mais rigoroso. Então, para isso, a alimentação é uma coisa importante, atividade física. Então, não é o açuquinha que vai na boca, é o global do paciente, é a dieta dele no geral. Não é só não é a açuquinha que está entrando na boca, é a somatória geral de todos os aspectos nutricionais do paciente. Se ele está sedentário, se ele faz exercício físico, como é que é a dieta dele, né? O tipo de carboidrato que ele está comendo, se ele faz jejum, se não faz, tudo isso impacta. Se ele faz cetogênica, se não faz. Então, são várias variáveis que tem que vão definir o teu nível de glicose e insulina, e isso sim vai ter impacto na saúde. Então, o ideal é que vocês procurem um médico, um clínico geral, um endocrinologista, a nutricionista para ver a parte alimentar, para poder avaliar se o teu metabolismo de glicose está equilibrado, dentro do esperado, dentro do aceito, hemoglobina glicada, insulina de jejum, glicemia, enfim, ver se você está com isso em dia para equilibrar se for preciso. Tá? Então essa é a mensagem que tem que ficar da live. Quando o médico fala assim, o oncologista, como que você quiser, tá tudo bem, você precisa comer açúcar para poder aguentar a quimioterapia, não é bem assim, né? Tem que comer, sim, calorias suficientes, mas tem calorias muito mais melhor qualidade do que você comer um brigadeiro, por exemplo, um creme cracker qualquer, uma farinha refinada. Então, não é comer o que você quer, é comer o que está adequado à tua necessidade naquele momento. Então, para isso tem que ter um profissional que olhe para a parte metabólica. O que o oncologista, eles são muito bons para avaliar a quimioterapia, eles são quimioterapeutas, para avaliar a radioterapia. Mas para avaliar a parte metabólica, sinto muito, mas eles não têm, digamos, foco, né? Eles não têm essa preocupação. Congresso de nutrição, você não tem nenhum médico ou oncologista participando. Ninguém vai assistir nutrição. Vai lá no congresso de oncologia, ninguém fala de metabolismo, só fala de droga A versus droga B, quimioterapia, quimioterapia. Eles não são habilitados para dar palpite e orientar metabolicamente o paciente. Então, se você perguntar para um oncologista o que eu devo comer, que ele não vai saber te responder. Procure a pessoa certa para poder ter essa orientação metabólica melhor. Tá? Então, acho que esse é o resumo que eu queria deixar para vocês. Perfeito, meu querido. Maravilhoso. Agradeço pelo seu tempo, pela sua generosidade. Fortíssimo abraço. Obrigado a todos os amigos. E até a próxima live, se Deus quiser. Beijos nos corações. Até a próxima.